A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje iremos tratar acerca de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Iremos esposar, lançar luz acerca do versículo de número 7. Iremos ler para termos mais uma base que nos diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, iremos esposar acerca do versículo de número 7. Há quem não acredite no arrebatamento secreto, porque nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passa pelo período tribulacional, e ela é arrebatada antes do período tribulacional, e esse arrebatamento é secreto. Quando nós usamos a expressão secreto, dizemos que é secreto para a igreja. Por quê? Porque só a igreja saberá distinguir o som da última trombeta, e só a igreja espera a eventualidade do arrebatamento. Sabemos que é uma eventualidade iminente, mas a igreja está apercebida em questão do arrebatamento da igreja. Então, por que é um evento restrito, secreto para a igreja? Porque só a igreja participará, só a igreja desfrutará dessa eventualidade. Então, por isso que nós defendemos que o arrebatamento será secreto para a igreja. E quando nós temos aqui uma alusão, quando Jesus ressuscita, ele aparece apenas à igreja, quando ele vai ser assunto ao céu, só a igreja que está ali presente, E a Bíblia diz que se puseram 2 varões vestidos de branco, dizendo: Galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo que vocês estão vendo subir, há de vir. Então veja que a promessa é para a igreja. Então, e quem compõe a igreja? Todos aqueles que vivem de forma piedosa e confessam o Senhor Jesus Cristo como legítimo e único Salvador, compõem, fazem parte da igreja. Mas algumas pessoas que não creem no arrebatamento secreto, usa versículos como esse, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7. Como será secreto se todo olho o verá? Só que devemos fazermos aí uma exegese do versículo bíblico, ou da perícope bíblica, ou do texto bíblico, para termos aí uma hermenêutica bem sucedida. Então, tem muitas pessoas que acabam se entrando aí em uma canoa furada. Por quê? Porque não faz aí um estudo minucioso do texto ou do versículo bíblico, pois entendemos que a forma mais prática de entendermos a Bíblia é que ela responde ela mesma. Ela não possui paradoxo, ela não possui, como posso usar a expressão, ela não desmente ou se contradiz em suas palavras, mas ela responde ela mesma. Então, esse versículo de número 7 do capítulo 1 de Apocalipse nada tem a ver com o rapto dos salvos ou com o arrebatamento da igreja. Esse versículo está referindo-se ao período que Cristo vem em poder e grande glória, que é chamada aí de parousia, a chegada de um rei 7 anos depois, já no fim do período tribulacional. E sim, quando ele vem 7 anos depois, ele será visto por todas as tribos da terra, todos os olhos o verão, reconhecerão. Então, esse versículo de número 7 do capítulo 1 de Apocalipse não está falando do arrebatamento. Então, quem defende o arrebatamento não será secreto, porque em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7, diz que todo olho o verá. Você está certo no sentido de todo olho o verá 7 anos depois,
depois no fim do período tribulacional, né? Muitas pessoas também acabam interpretando, né, com o arrebatamento da igreja, né, que é a primeira fase de sua segunda vinda. Nós que somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas, né? Acreditamos que a segunda vinda é composta de duas etapas, né? Primeira é a etapa arrebatamento, segunda etapa parousia, né? 7 anos depois, já no fim do período tribulacional, ele vem com a igreja em poder e grande glória. Então, outros versículos que alguns que não creem nessa exposição do arrebatamento secreto para a igreja, né, eles usam também Mateus capítulo de número 24, vamos lá, versículo do 29 ao 31. Eles dizem que aqui é o arrebatamento, mas não é o arrebatamento, aqui também é a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, né, juntamente com a igreja. Então vejam, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então veja que no versículo 31 vai dizer, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui não está se referindo ao arrebatamento, mas está se referindo à manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, já no fim do período tribulacional. Então, Apocalipse, né, capítulo de número 1, versículo 7, e eis que ele vem e com as nuvens em todo olho verá, está se referindo à parousia, não ao arrebatamento da igreja. Então por isso que ele diz assim, os pré-tribulacionistas, né, estão errados por, né, esposarem, né, por dizerem que o arrebatamento será pré-tribulacional e secreto, né? E há inúmeros versículos que mostram que a igreja ela não passa pelo período tribulacional. Se lermos 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Né? Essa ira futura é uma alusão ao período tribulacional. Então veja que Cristo nos livrará, né, do período tribulacional. Né? Se observarmos aqui, né, Jeremias, né? Jeremias vai nos dizer assim, ou é Jeremias ou é Ezequiel, mas vai nos dizer assim, deixa eu achar, Jeremias 30, versículo de número 7, Jeremias capítulo 30, versículo de número 7, nos diz assim, porque aquele dia é tão grande, que nunca houve outro semelhante, é um tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Então veja que é algo bastante importante que nós devemos entender, né, que a igreja ela não passa pelo período tribulacional. E existem outras evidências bíblicas que provam para nós que a igreja ela não passa pelo período tribulacional. Mas no que diz respeito ao Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7, não tem a ver com o arrebatamento, mas tem a ver com a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Então você que acaba interpretando precocemente, né, o versículo bíblico, a perícope bíblica ou o texto bíblico, né, então devemos analisar, devemos fazermos uma exegese minuciosa, comparar, trabalhar aquele texto, aquele versículo, para chegarmos a uma conclusão. Então aqueles que dizem, os pré-tribulacionistas estão errados por dizerem que o mundo não verá aí o arrebatamento, né? Mas a própria Bíblia diz, né, que é algo restrito, né, algo restrito apenas à igreja, né?
1 Tessalonicenses 4,16, ao som da última trombeta, não a última trombeta escatológica, mas a última trombeta para a igreja, né? Que fazemos aí um paralelo entre 1 Tessalonicenses 4,16 com 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é aí uma última trombeta, né? Para a igreja, né? A última trombeta escatológica, eu já gravei um vídeo sobre essa última trombeta escatológica e é totalmente diferente da última trombeta para a igreja. Então, Apocalipse 1,7 nada tem a ver com o arrebatamento, pois no arrebatamento o mundo não saberá distinguir, né, essa vinda, né, nos ares, porque existe aí um paralelo entre o rapto dos salvos, né, e a parousia, né? No rapto a igreja sai da terra para encontrar o Senhor nos ares, na parousia a igreja vem com Cristo e pisa na terra. Então veja que no arrebatamento, no rapto dos salvos, a igreja encontra o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, se observarmos aqui, né, eu vou ler aqui para muitas pessoas, é mentira, né, é mentira dos pré-tribulacionistas, é uma doutrina nova, mas iremos ler aqui o texto bíblico, né, 1 Tessalonicenses, que nos diz assim, capítulo de número 4, 16, diz assim, 17 diz assim, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que no arrebatamento Cristo não pisa na terra, a igreja vai ao encontro juntamente, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos, todos esses grupos serão transformados, e encontrarão aí o Senhor nos ares. Então, na parousia, Cristo vem com a igreja e pisa na terra, diferentemente do raptos dos salvos, que ele não pisará na terra. Encontrarão o Senhor nos ares. Então, sim, na parousia, todo olho o verá. Israel e as demais nações, todo olho o verá, né? A Bíblia vai dizer, todas as tribos da terra se lamentarão. Então, na parousia, sim, todo olho o verá. Mas no raptus, né, dos salvos, só os salvos, né, participará, pois será secreto para os salvos. Pois só os salvos têm aí a perspectiva, vivem na perspectiva do arrebatamento iminente, né? Em algum momento acontecerá. Nós não sabemos quando acontecerá, né? Só sabemos que vai acontecer. É algo iminente. Então, os que dizem, porque os pretos estão errados, né? Estão totalmente errados, mas Apocalipse de número 1, versículo 7, não é raptos, não é o arrebatamento, é a parousia, né? 7 anos depois, e sim, todo olho o verá. Amém? Este foi o vídeo, né? Que Deus continue abençoando a todos, que você possa se inscrever, aí deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada e que Deus abençoe a todos.